Essa live ela faz parte da Mostra do Sina 2020, que também faz parte do movimento Levante do Sina, né? Então a gente está aqui hoje graças também à Fundação Brasileira de Teatro, a convite da Fundação Brasileira de Teatro e da Faculdade do Sina. Então nada mais justo que a gente fale um pouco também, né, do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Levante do Sina, pela Faculdade do Sina. Primeiramente agradeço imensamente, né, o convite da Raíssa, da Carmen, da Liana, para poder estar aqui hoje fazendo essa live, para falar sobre desenvolvimento de projetos culturais. No primeiro dia da Mostra do Sina 2020, essa Mostra Drive-In está uma parceria com o projeto Levante do Sina, né, que é um projeto para arrecadar recursos, né, e regularizar as contas também do Sina, além de estar promovendo outras ações, como os cursos livres, né, que eu também já participei no curso de elaboração de projetos. Então a gente convida a todos para poder participar nos próximos dias 10 e no dia 17, quem não pôde hoje, da Mostra do Sina no Drive-In. Toda a programação vai poder ser acompanhada pelos canais do Sina, né? ftb.docina e FAC do Sina pelo Instagram. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Fonteles, sou gestor cultural, formado em produção audiovisual, pós-graduado em gestão cultural, parecerista de cultura de 4 estados brasileiros, fui gerente na Secretaria de Cultura, no FAC, fui analista de projetos culturais, coordenador de admissibilidade do FAC, de 2013 a 2015, fui analista, chefe gerente de prestação de contas, desenvolvemos lá na época o Manual de Prestação de Contas do FAC, que foi o primeiro e único, infelizmente, desenvolvido até hoje, o Manual de Prestação de Contas. Também fomos gerente de gestão de consultores em 2015, durante a administração do Guilherme Reis, com excelente administração, né, quando a gente também pôde desenvolver a Carta de Serviço ao Cidadão, pôde preparar e elaborar e treinar os pareceristas do FAC para analisar os projetos da LIC. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da LIC também, que é a LIC muito nova, a Lei de Incentivo à Cultura do DF. Tem muita gente que não conhece muito bem a LIC, né? Então a gente vai tentar falar aí nesse período de 1 hora e 30, falar um pouquinho do FAC, um pouquinho da LIC e falar de uma forma geral sobre desenvolvimento de projetos, né? Para a gente falar inicialmente, né, de desenvolvimento de projetos culturais, esse assunto já é muito trabalhado, né? As pessoas que são do meio cultural já tiveram acesso a muitos cursos e muitos materiais sobre elaboração de projetos. Mas quando a gente fala de desenvolvimento de projetos, a gente tem que ir um pouquinho mais além, né? Ou seja, quando a gente pensa em desenvolver projetos, a gente tem que primeiramente pensar para onde a gente está fazendo aquele projeto, né? Ou seja, para quem a gente vai apresentar esse projeto, como a gente vai conseguir recursos para poder fazer esse projeto, né? Normalmente a gente fala em projeto, a gente pensa muito em projetos para o governo, né? Aqui em Brasília principalmente para o FAC, né? O Fundo de Apoio à Cultura, que a gente tem aí 0,3% do orçamento líquido do DF por lei, que é um fundo constitucional, isso dá de 40 a 50 milhões por ano. Então a gente tem aí mais de 1.000 projetos culturais apresentados por ano, né? Agora o último edital, o FAC regionalizado, a gente teve mais de 1.200 projetos apresentados, e isso é muito bom, porque o edital regionalizado é um edital feito para pessoas que não são do plano piloto. Ele é um edital exclusivo para quem mora fora do plano piloto, reside fora do plano piloto, né? E esse número de mais de 1.200 projetos apresentados mostra como é grande, como é rica, como é forte a nossa produção cultural, né? A Brasília já há muito tempo é um celeiro cultural. A gente tem aqui pessoas de todo o Brasil, pessoas que vieram para cá já depois de adolescentes, de jovens, né? E que cresceram e desenvolveram a vida cultural aqui em Brasília. E tem muita gente como eu que nasci aqui em Brasília, estou com 46 anos de idade, nasci aqui e desde do trabalho há mais de 20 anos na área cultural, né, e sempre trabalhei aqui em Brasília. Já trabalhei com projetos de outros estados, fui parecerista de cultura de Mato Grosso do Sul, de Goiás e de Recife, mas a minha carreira sempre foi feita, eu vivo da arte, graças a Deus, eu vivo da arte, eu digo que eu vivo para a arte, na verdade, né, e sempre foi desenvolvida aqui em Brasília. Bom, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a gente estava falando de desenvolvimento de projetos culturais, né? Quando a gente fala de projetos culturais, a gente pensa logo em elaboração, em gestão, que é uma parte muito importante de produção, gestão, prestação de contas, né? Assessor de imprensa, divulgação, mas a gente vai falar inicialmente agora de desenvolvimento, né? Então, quando a gente pensa em um projeto, primeiramente a gente tem que pensar para quem que a gente vai apresentar esse projeto.
né? Mais do que para quem a gente está fazendo o projeto, que é um dos assuntos que nós vamos falar também. A gente sempre faz o projeto para o público, óbvio, né? Mas quais os tipos de público, como é que você pode fazer para acessar melhor o seu tipo de público, identificar esse público, né? Mas quando a gente fala em desenvolvimento de projetos culturais, a gente tem que primeiro pensar quais as formas de poder acessar esses projetos, né? Ou seja, como é que a gente pode fazer para que esse projeto aconteça, né? Então a gente tem algumas formas aí de poder estar acessando recursos para poder estar fazendo os projetos, né? Para poder estar desenvolvendo os projetos. Dentre eles tem o fomento, né? Fomento através de fomento público, né? De recursos públicos, como o FAC, por exemplo, como a LIC, por exemplo, a Lei de Incentivo à Cultura do DF, como a Lei Rouanet, que agora é Lei de Incentivo, né? Só mudou o nome, né? O fomento é diferente do incentivo. O fomento é quando ele é feito com recursos públicos, né? Com a abdicação fiscal, no caso, né? Fundo perdido que a gente chama, né? Como o FAC, por exemplo, é um fundo perdido, que a gente chama o termo técnico, mas na verdade ele é feito com recursos públicos, somente com recursos públicos. Incentivo já tem uma grande diferença, porque incentivo a gente fala de isenção fiscal, né? Incentivo é quando você vai ter um patrocínio de uma empresa, né? Ela pode até ter um apoio também do governo, você pode apresentar um projeto para o FAC e ter também apoio da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura, ter apoio da Lei Rouanet, ter apoio de emendas parlamentares. A gente pode somar isso tudo em um único projeto. Mas claro, lembrando que a gente não pode ter as mesmas rubricas, ou seja, os mesmos valores, né? Você não pode ter o mesmo gasto no projeto, o mesmo pagamento, que ele vá ser pago com mais de uma fonte diferente. Você não pode ter a mesma fonte com recurso do FAC e da LIC, ou do FAC da Lei Rouanet, ou da FAC emenda parlamentar. Você tem que desenvolver planilhas diferentes, né? Valores diferentes para você poder trabalhar com vários tipos de recurso, né? É claro que quando a gente já tem um tipo de recurso já é ótimo, né? Mas para grandes projetos que trabalham com 2, 3, às vezes até 4 tipos de recursos diferentes, até mais, né? Então é preciso sempre ter essa preocupação, primeiramente de para quem você está escrevendo o projeto, né? Não para o público, eu estou dizendo, não para que tipo de público, mas para quem você vai apresentar esse projeto. Se é para o FAC, se é para... Mesmo dentro do FAC a gente tem editais diferentes, como o edital regionalizado agora, que tem suas especificidades, é feito para pessoas, como eu falei, de fora do plano, né? Ou edital de áreas culturais, ou outros editais, que abriu agora esse ano de premiação, esse ano que foi um ano totalmente diferente, né? A Secretaria de Cultura está fazendo um trabalho muito, muito importante aí, lançando novos editais, desde a entrada do Bartolomeu Rodrigues, jornalista Bartolomeu Rodrigues. Foi lançado o edital de premiação agora no mês passado. Então a gente movimenta aí por ano, a gente tem de 30 a 40 milhões só pelo FAC para trabalhar com projetos culturais. Essa verba, infelizmente, ela nem sempre é utilizada na sua totalidade, né? A gente tem um déficit de pessoal muito grande na Secretaria de Cultura. Desde o último concurso que foi feito, como eu trabalhei lá, eu posso dizer isso de dentro, né? Não trabalho mais desde 2015, quando eu pedi para sair em 2015 da Secretaria de Cultura para trabalhar com projetos culturais aqui fora. Então, para compartilhar essa experiência, né? Com os projetos culturais aqui fora. Na verdade, eu já trabalhava com projetos do FAC antes mesmo de trabalhar no FAC. Então, quando eu entrei no FAC, eu tive uma oportunidade de ver as coisas do outro lado, né? A gente trabalha com projetos aqui fora, e aí quando a gente entra lá dentro, a gente passa a entender melhor o processo. A gente passa a entender melhor o porquê de um tantão de coisas que quando a gente está aqui fora a gente não consegue muito bem entender. Então eu aproveitei esse período que eu fiquei no FAC de 2013 a 2015, foram 3 anos, para assimilar tudo que eu pudesse, para poder realmente tentar trazer aqui para lá de fora, compartilhar aqui para lá de fora com as pessoas, né? Com agentes culturais, produtores e pessoas do meio cultural. Então é um prazer para mim estar podendo compartilhar aqui essas informações com vocês. Então vamos lá. Tipos, projetos culturais, né? Formas de financiamento, vamos dizer assim, formas de apoio para o seu projeto cultural. Inicialmente, começando a prestação de uma forma mais formal. Nós temos fomento, como eu falei, nós temos incentivo, que normalmente é por meio de isenção fiscal. Nós temos as principais leis de incentivo, a Lei Rouanet, que agora chama-se Lei de Incentivo Federal, e nós temos aqui em Brasília a Lei de Incentivo à Cultura do DF. A Lei de Incentivo à Cultura do DF ela foi criada em 2013, regulamentada em 2014, passou a receber projetos só a partir de 2015, né?
A LIC ela tem várias vantagens em relação ao FAQ, né? Uma das vantagens, por exemplo, é que ela tem, pela própria lei, ela tem um prazo de 60 dias para analisar qualquer projeto. Então, se o projeto for apresentado com uma carta de intenção, ou seja, tem as empresas que são cadastradas já na Secretaria de Cultura, tem um cadastro dessas empresas lá disponíveis no site da Secretaria de Cultura, que a empresa, se você procurar uma empresa antes de apresentar o projeto e conseguir uma carta de intenção de incentivo, que essa empresa tem interesse em apoiar o seu projeto, né? Você apresentando o projeto com essa carta de intenção, o projeto tem um prazo de 60 dias para ser analisado até o término, para que ele possa começar. Tanto é que a LIC pede que a primeira ação do projeto seja feita com no mínimo 60 dias após a apresentação, porque é o prazo máximo que eles têm para poder aprovar o projeto, né? Essa carta de intenção, quando a LIC foi criada, ela era vinculante. As empresas que davam a carta de intenção, elas tinham, se comprometiam, né? Elas tinham obrigatoriedade de poder de patrocinar os projetos. Depois, por dificuldade de conseguir a carta de intenção, essa carta deixou de ser vinculante. Então, hoje em dia, as empresas podem ceder simplesmente a carta de intenção para que o projeto tenha toda a sua análise, né? Admissibilidade, mérito cultural, passar pela CAP, que é a Comissão de Análise de Projetos, até pegar a carta de captação. Com a carta de captação em mãos, o proponente, né, o produtor do projeto, ele pode ir em várias empresas. Ele não tem que nem necessariamente ficar preso uma empresa que possa ter dado a carta de intenção para ele. E ali que tem várias outras vantagens em relação ao FAQ também, né? O FAQ ele demanda editais, né, como edital regionalizado, edital de áreas culturais, onde ele diz mais ou menos o que ele quer nos projetos, né? Em música ele pede shows, festivais, teatro, mostras, peças, né? Então, ou seja, ele, em artes visuais ele pede exposições ou mostras também, né? Então ele direciona mais ou menos os projetos para as áreas que ele tem, que o FAQ tem que poder fomentar, né? A LIC ela é uma porta de abertura muito grande, porque na LIC você pode apresentar qualquer tipo de projeto, tá? Claro que envolvendo áreas culturais, né? Você não tem obrigatoriedade de apresentar nenhum tipo de projeto, não tem nenhum critério que você só pode apresentar projeto de uma área, ou de duas, ou de três, você pode apresentar projeto de várias áreas ao mesmo tempo, e inclusive isso é muito bom. Quanto mais rico for o seu projeto, melhor vai ser a análise desse projeto, né? Então, como eu estava falando da LIC, né, ela tem os diferenciais de projeto ser analisado em menor tempo. Os projetos até R$200 mil pela LIC são considerados projetos simplificados, aonde qualquer projeto até 200 mil, a empresa que vai patrocinar ela tem 99% de isenção, né? Ou seja, é vantagem para a empresa patrocinar esse projeto, porque 99% do valor que ela patrocinar, ela vai estar tendo isenção fiscal, né? E também é muito vantagem para as empresas patrocinarem, né? A gente sabe da dificuldade de se conseguir patrocínio para projetos culturais, mas hoje, inclusive, falando na aula com a professora Raíssa, a gente conversou de mudar o pensamento das pessoas que fazem captação para projetos, né? A gente tem, infelizmente, não tem muito aquela ideia de ir com um pratinho na mão, pedir patrocínio para as empresas, e na verdade a gente tem que mudar um pouco essa filosofia, né? Os projetos culturais eles oferecem mais vantagens para a empresa do que a empresa oferece para os projetos culturais. A empresa entra com patrocínio que ela vai ter isenção fiscal, então o projeto até 200 mil ela vai ter 99% de isenção. Então, né, falando a gente falou de fomento, né, do FAQ, já é muito conhecido. A LIC, só complementando a LIC ela inicialmente ela exigia que tivesse uma carta de intenção, né, para que fosse apresentados os projetos. A carta de intenção era obrigatório. Agora a carta de intenção não é mais obrigatória. Então, qualquer projeto pode ser apresentado para a LIC, para a Lei de Incentivo à Cultura. A LIC ela tem um pouco mais de especificidade do que o FAQ. Né? O FAQ você tem que conhecer, ler bem o edital e conhecer mais ou menos como é que se faz um projeto para poder elaborar o projeto para o FAQ. A LIC ela tem várias legislações, né? Ela tem a própria Lei de Incentivo à Cultura do DF, que é uma lei própria que tem que ser lida. Ela tem o decreto da Lei de Incentivo à Cultura, que regulamenta a Lei de Incentivo à Cultura. Ela tem a instrução normativa do Conselho de Cultura. E ela tem também a portaria de prestação de projetos, a portaria anual,
que regulamenta como os projetos têm que ser apresentados, os percentuais obrigatórios para elaboração, gestão, assessoria de imprensa, quanto que o proponente pode receber, os valores para captação, né? Então isso varia muito, isso é apresentado na portaria anual, né, de apresentação de projetos. Existe um prazo, data para abertura de apresentação da LIC ou sai como edital permanente? Muito boa pergunta, professor. A LIC ela fica aberta o ano inteiro, tá? Ela abre a partir do momento do lançamento da portaria de apresentação de projetos. Todo ano a LIC tem que apresentar uma portaria, né, que regulamenta a apresentação dos projetos. Essa portaria, por lei, ela tem que ser apresentada até dia 30 de janeiro. Não tem sido apresentada até essa data, né, inclusive por problemas técnicos mesmo, né, esse ano teve troca de governo, né, e também teve outros problemas, a gente não foi lançada até dia 30 de janeiro. Mas oficialmente ela tem que abrir no dia 30 de janeiro com o lançamento da portaria para apresentação de projetos, e ela fecha normalmente no final de novembro, início de dezembro, que é quando a LIC passa para as empresas o valor que elas vão ter de isenção, todo o trâmite, eles fazem todo o balanço, né, junto com as empresas, para poder dizer quanto que elas vão ter de isenção. A LIC tem essa vantagem também em relação à Lei Rouanet. A LIC ela facilita muito para as empresas, né? A Lei Rouanet a gente sabe que tem que ser pelo lucro líquido, né? E nem todas as empresas declaram pelo lucro líquido, e tem que ser empresas de grandes potenciais, né? Ou seja, que tenham grandes valores de impostos para poder estar patrocinando projetos culturais. Então, está dizendo, ano passado não tivemos LIC, o Cacá Guimarães disse, ano passado não tivemos LIC, esse ano parece também não haverá. Na verdade, não, Cacá, sim. Ano passado teve um problema na regulamentação da LIC devido à LOC. A LOC é a Lei Orgânica de Cultura. A Lei Orgânica de Cultura ela também é muito nova, ela foi um grande avanço para a área cultural de Brasília, ela trouxe muitos avanços, inclusive a obrigação do FAC lançar no mínimo 2 blocos de edital por ano, um até abril, outro até agosto, de pagar os editais do FAC no mesmo ano. Então a LOC vamos dizer assim, ela é a Bíblia da cultura de Brasília. E a LOC ela não previu algumas regulamentações da LIC. Então por conta disso a LIC não pôde funcionar direito ano passado. Ela chegou a funcionar, mas ela teve alguns entraves mesmo. E esse ano inclusive a LIC já está aberta, a LIC está funcionando. Qualquer pessoa pode apresentar projetos, tá? E como eu estava falando hoje de manhã com a professora Raíssa, com a mestra Raíssa Gregori, a LIC ela é uma excelente porta para você poder treinar projetos culturais, né? Porque você pode apresentar qualquer tipo de projeto, a qualquer momento, de final de janeiro até início de dezembro, até final de novembro, que é o período que a LIC fica aberta, e a LIC ela é obrigada a analisar o projeto. Inclusive a LIC ela tem um grande diferencial com relação ao FAC, que na análise da admissibilidade dela, ela faz várias observações, né? E ela informa para você o que está faltando no seu projeto. Olha, o projeto não está prevendo isso, o seu projeto tem que prever isso, o seu projeto tem que colocar isso, não, nós não verificamos que você tem isso que poderia ter no seu projeto. Então, ela faz uma análise bem mais minuciosa do seu projeto, diferente da admissibilidade do FAC, por exemplo. O FAC ela faz a admissibilidade documental, ela só analisa se você entregou os documentos necessários para poder passar na admissibilidade. Ali que ela faz uma análise documental, mas uma análise mais técnica, mais detalhada. E aí ela, no final da análise de admissibilidade, ela faz uma notificação, 90% dos projetos tem essa notificação da LIC, que a LIC exige que se cumpra várias coisas que não foram cumpridas no projeto. Para quem está começando a fazer projetos, é muito bom, porque isso serve como um exercício mesmo. Né? A LIC vai te dizer, olha, falta isso, você tem que apresentar isso, ou não foi colocado isso no projeto, da forma como tem que ser colocado. E aí ela vai fazer uma notificação, o proponente vai ter 5 dias úteis para poder responder essa notificação. Com a carta de intenção, como eu já disse, o projeto tem 60 dias para ser analisado. Sem a carta de intenção, ele passa pela admissibilidade e vai para um banco de propostas. Esse banco de propostas ele fica lá durante 6 meses, que é o prazo que o proponente tem para poder conseguir a carta de intenção para seguir a análise do projeto, tanto para a área cultural, quanto para a comissão de análise de projeto, que é a última etapa da LIC, né, para poder estar recebendo a carta de captação, para aí sim ir atrás de patrocínio das empresas. Então, né, forma de financiamento de projeto, voltando, a gente falou de fomento, falamos agora de incentivo, tem a lei de incentivo à cultura do DF, tem a Lei Rouanet, né, que todos já conhecem, editais de empresas, né, a gente está vendo aí várias empresas nos últimos anos lançando editais,
né? A gente teve edital do Banco do Brasil, estava aberto agora esses últimos dias, edital do Itaú Cultural, que lança todo ano editais, o SESC estava com edital aberto, SESI de São Paulo, ou seja, vários editais abertos de empresas, né? Normalmente, esses editais eles são feitos também por meio de lei de incentivo, né? Tem uma pergunta aqui, como funciona a prestação de contas de projetos da LIC? Eu precisaria fazer uma live inteira de 1 hora só para falar sobre prestação de contas da LIC, porque é bem detalhado, assim. Na verdade, ela é uma prestação de contas um pouco diferente do FAQ, né? Mas ela tem seus formulários, né? Você tem que preencher todos os formulários, tem que apresentar notas fiscais, recibos, contratos ali, que ela é um pouco mais detalhada com relação ao FAQ, né? Mesmo em se tratando de projetos simplificados, o FAQ também agora até 200 mil são projetos simplificados por FAQ, né? A LIC, projetos simplificados, tem 99% de isenção. O FAQ, você não precisa obrigatoriamente apresentar inicialmente nota fiscal, recibos, né? Na prestação de contas, se o projeto for até 200 mil. Na verdade, até 120 mil no FAQ. O FAQ agora já permite que pessoas físicas apresentem projetos até 200 mil, mas projetos simplificados ainda continuam até 120 mil. É um erro, porque na verdade esses 120 mil teria que ser corrigido pela inflação todo ano, teria que estar acompanhando aí também até 200 mil. Mas só resumindo, então projetos simplificados no FAQ até 120 mil desobriga o proponente a apresentar notas fiscais, recibos, pagamento de impostos inicialmente. Esses documentos podem ser exigidos pela Secretaria de Cultura e a qualquer momento o proponente tem que apresentar, mas inicialmente eles são dispensados. A prestação de contas da LIC, mesmo para projetos simplificados até 200 mil, onde a empresa tem 99% de isenção, é obrigatório que se apresente notas fiscais, recibos, RPAs, no caso de autônomos, pagamento de impostos. Então a LIC ela ainda é um pouco mais burocrática com relação a isso, porque não se trata só de recurso público, mas também de isenção fiscal, né? Tem toda uma preocupação com relação a trabalhar com isenção de impostos do governo para projetos culturais. Então o controle ainda é muito rígido. A LIC ainda pode melhorar, ela já vem com vários avanços com relação ao FAQ. Hoje em dia o FAQ também permite que você apresente só um orçamento, ou só a tabela da FGV, ou tabela da FGV e orçamento, e até orçamento de internet, né? Lembrando que o orçamento de internet, tanto para FAQ quanto para LIC, não vale o link da página, e sim o link extenso lá embaixo na página, que é o link daquele momento que você consultou a página. O link do site você pode entrar a qualquer momento e passageira, por exemplo, se você entra agora é um preço, daqui a 10 minutos pode ser outro. Se você copia o link lá embaixo, o link extenso, um link maior, aquele link grande, ele vai ter o momento que você consultou a página. Então eu posso consultar aquele link daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, o valor vai ser o mesmo valor que você consultou. Isso só falando de orçamentos, porque teve uma pergunta aí sobre prestação de contas da LIC. Então a prestação de contas ela é parecida com a do FAQ, só que ela é mais detalhada, né? E ela tem já várias vantagens em relação ao FAQ. Um diferencial da LIC também é a tabela da FGV, para quem conhece, né? Ela foi criada, foi feita em 2011, foi apresentada em 2012, então nós já teríamos aí 8 anos de defasagem, né? Dessa pesquisa da FGV, apesar de que muitos valores não podem ser usados sem correção, mas a LIC já entrou permitindo a atualização desses valores, né? Nós, na época que trabalhamos no FAQ 2013, a gente sugeriu que a tabela da FGV fosse corrigida pelos índices da inflação, pela inflação, né, do ano, mas nós não conseguimos isso. E aí a LIC entrou pedindo autorização, né, para o Ministério Público para poder atualizar pelo IPCA. Hoje essa atualização pode ser feita tanto para a LIC quanto para o FAQ, então foi um grande avanço. Em relação à lei de incentivo, esse ano o governo está perdendo muitas fontes de impostos, né, com a pandemia. Isso ninguém previa que isso pudesse acontecer, claro, e o governo nunca vai querer perder impostos, né? Por mais que a gente pague imposto, o governo sempre vai achar que vai precisar de mais. A lei de incentivo é um avanço, né, em todas as áreas. A gente, vou falar rapidamente aqui da economia criativa, né? A Secretaria de Cultura hoje em dia é Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, falando um pouco de economia criativa, a gente tem... nós estamos, a economia criativa já é uma das maiores economias do mundo, né? Ela fica atrás apenas da economia petrolífera, economia armamentista, que nem deveria existir.
da P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, da economia de tecnologia, e logo em seguida vem a economia criativa. A economia criativa é onde estão inseridas todas as áreas culturais, né? Música, teatro, cinema, dança. Cinema tem um grande aporte em relação a isso. Bom, acho que criativo empreendedorismo, a Carita, o pessoal da Criativo Empreendedorismo é presente, agradeço pela participação. Grande professora Carita, falei dela hoje, inclusive com o pessoal do Sina, né? A gente precisa muito de um curso de captação de projetos e o pessoal da Criativa tem muita experiência nessa área. Então, como eu estava falando, o governo tem que abrir mão de receber impostos para poder ter isenção fiscal. E com isso eles estão realmente segurando os incentivos, os aportes das empresas, né? Esse é um ano atípico, a gente sabe disso, não precisa falar, né? Então, devido a tudo a isso, realmente está tendo uma dificuldade das empresas poderem ter esse aporte financeiro para a LIC. Mas a LIC ela continua aberta, as pessoas podem apresentar os projetos, né? Ainda que não tenham carta de intenção, ela pode apresentar o projeto vai ser analisado e vai servir como experiência para ela saber o que precisa melhorar ou não em projetos. Porque a LIC não simplesmente analisa e fala, não, seu projeto não está habilitado. Ela vai dizer, olha, está faltando isso. Ela faz uma notificação com uma série de detalhamentos para poder melhorar o seu projeto, né? Não só melhorar, mas para o projeto atender melhor, né, ao que ele se pretende. E isso é um grande exercício. Então, falando um pouquinho mais, né, formas de financiamento, a gente está falando de desenvolvimento de projetos culturais, né, para quem entrou depois. Para a gente pensar primeiro, antes de pensar em elaboração, para a gente pensar em desenvolvimento, a gente tem que pensar para quem que a gente está apresentando esse projeto e como que esse projeto vai ser viabilizado financeiramente. Então, nós falamos aqui de fomento, por forma de editais públicos, incentivo, né, lei de incentivo. Estava falando agora de editais de empresas, né? As empresas estão reconhecendo a importância, né, da produção cultural, não só para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento social, para a valorização da marca das empresas, né? Quando a empresa está patrocinando seu projeto, além de ela estar tendo isenção fiscal, ela está atendendo a responsabilidade social de estar investindo em projetos culturais, né? E ela também está valorizando a marca dela, porque todo projeto cultural obrigatoriamente tem que fazer divulgação, né? O FAC tem um percentual de no mínimo 5% obrigatório para divulgação, a LIC tem um percentual de no máximo 15% para divulgação, porque as empresas sempre querem que divulgue muito projeto para poder divulgar a marca delas, claro. Então, além de ela ter isenção fiscal, ela está atendendo a responsabilidade social, ela está tendo a marca dela divulgada pelo projeto, ela está vinculando a marca dela no projeto cultural. Então, ela tem várias vantagens. Então, a gente tem que perder essa mania de ir nas empresas com o pratinho na mão e mostrar que, olha, eu tenho um projeto aqui e eu quero fazer uma parceria com a sua empresa para que a sua empresa possa ter a possibilidade de estar patrocinando esse projeto e tendo responsabilidade social e tendo isenção fiscal e valorizando a marca da sua empresa com o nosso projeto, né? Então, é dessa forma que a gente tem que pensar quando a gente for falar com a empresa sobre captação. Bom, então, além de formas de financiamento, além de fomento, financiamento público, né, editais públicos, incentivo, editais de empresa cultural, as empresas também, como eu estava falando da economia criativa, né? A economia criativa já é um dos maiores do mundo, a gente está entre as 10 maiores, o Brasil já esteve entre as 10 maiores potências de economia criativa do mundo. Infelizmente, nos últimos anos a gente caiu bastante, né, devido à falta de incentivo e falta de apoio à cultura no Brasil. O Ministério da Cultura, né, o maior progresso foi encerrado, virou uma secretaria de governo, mas a gente acredita que isso tudo vai passar, assim como essa pandemia, essa doença vai passar, né? E as empresas já reconheceram a importância da área cultural, né? O próprio governo, apesar de não incentivar, ele reconhece a importância da produção cultural. A produção cultural, para cada R$1 investido pelo governo, ele tem cerca de R$3 de volta, né, em impostos. Então, a gente acha que o governo está ajudando, o governo não está ajudando em nada, ele está fazendo a obrigação dele de cumprir o papel social de incentivar a arte e cultura, que faz parte também da educação, da sociedade, e com isso ele está recebendo muito imposto em volta, né? Então, e está movimentando tanto que a economia de cultura em Brasília e outras secretarias de cultura, de economia não, outras secretarias de cultura pelo Brasil já são hoje secretarias de cultura e economia criativa, né? Porque as empresas reconhecem realmente que elas têm, inclusive, um impulsionamento na área econômica, no momento que elas também
estão envolvidas com projetos culturais, né? Então, fomento, formas de financiamento, fomentos, incentivos, editais de empresas particulares, privadas, por meio de incentivo fiscal ou não, né? Captação direta, porque muitas das empresas fazem projetos, fazem editais para poder fazer patrocínio direto. E também empresas como a Ambev, por exemplo, ela faz patrocínio direto para projetos, né? Projetos, infelizmente, para elas que têm um grande público, que tenham um grande consumo de bebidas, então alguns projetos grandes aqui de Brasília conseguem até mesmo patrocínio direto da Ambev e de outras empresas, como a Claro, né, a Oi não, a Oi agora só está fazendo através dos últimos anos de editais, mas várias empresas fazem também patrocínio direto ainda. O que ela vai pedir em contrapartida é um plano de divulgação da marca, que ela vai ter como contrapartida o reconhecimento da marca dela, de ingressos, né, locais reservados, especiais, outras coisas que eles pedem também, né? Além disso tudo, né, fomento, incentivo, editais de empresas, captação direta, a gente tem aí também campanhas colaborativas, né, os famosos crowdfundings ou as vaquinhas virtuais. Tem muita gente hoje em dia que as pessoas ainda não acreditam muito que as vaquinhas virtuais funcionam, né? Eu mesmo já fiz 2 vaquinhas virtuais, produzi a vaquinha virtual para o músico Geraldo Carvalho, para o lançamento do CD dele. A gente conseguiu captar até mais, em menos de 2 meses conseguiu captar até mais do que foi pedido na meta inicial. Nós também colaboramos com outras campanhas, como da cantora Maiara Dourado também, que também ultrapassou a meta inicial dela. Então, o crowdfunding é uma forma real de conseguir patrocínio para projetos, né? Você vai contar muito com sua rede de contatos e dessa rede de contatos se tornem multiplicadores. Isso é fundamental. Hoje em dia a gente não faz nada sem contatos, né? A nossa rede de contatos é fundamental para a gente poder sobreviver. Inclusive nesse tempo de pandemia a gente vive em contato digitalmente. Então, da mesma forma você vai manter esse contato com as pessoas, com o seu primeiro vínculo, né? Sua primeira rede de contatos com a sua família, seus amigos mais próximos, e esses têm que se tornar multiplicadores para que vocês possam estar chegando a outras redes. Então, campanhas colaborativas, as famosas crowdfundings ou vaquinhas virtuais, também são muito válidas e elas funcionam sim, tá? Então, e não são difíceis de fazer, né? Você apresenta um projeto e você vai apresentar contrapartidas para valores. Se a pessoa der R$20, ela vai ter um agradecimento na internet. Se ela receber 10, R$50, ela vai ter uma camiseta ou um outro prêmio, né? No caso de projetos culturais, por exemplo, a pessoa pode, no Geraldo Carvalho, nós fizemos juntos, né, a campanha dele, nós colocamos como um dos valores uma própria apresentação dele na casa das pessoas, né? Então estipulamos um valor ali que seria com uma própria apresentação, nós conseguimos arrecadar bastante recurso com essa forma de contrapartida. Então, a gente está agora, claro, num momento delicado, né, que não pode ter apresentações ao vivo, mas como eu estava falando hoje de manhã também com alguns alunos da professora Raíssa Gregori, que a gente não precisa fazer a vaquinha para executar esse ano, né? A vaquinha ela tem aí um prazo normalmente de 60 dias para poder captar os recursos para atingir pelo menos a primeira meta, né? Então você pode lançar uma campanha agora em julho, que ela vai ter até setembro para poder arrecadar os recursos, e você pode perfeitamente deixar para fazer esse projeto a partir do ano que vem. Então ela ainda é uma forma totalmente viável de estar fazendo a prestação de projetos culturais. Nós temos aí centenas de alunos, né, que estudam hoje no Dulcina de Moraes. A gente tem que pensar no potencial criativo que a gente tem aí de alunos, que imagina a quantidade de projetos que podem sair desses alunos, né, inclusive para a própria lei de incentivo à cultura, para poder estar sendo executada no próprio espaço do Dulcina de Moraes, no teatro, na Sala Conchita de Moraes. Pode ser feito projeto para todas essas áreas, tanto para teatro, quanto para programas de rádio, laboratório de fotografia, galeria de artes, né? A gente pode estar fazendo oficinas de fotografia, a gente tem grandes profissionais aqui em Brasília que podem estar dando aula de fotografia, fazendo exposições nesse espaço da galeria de artes, ou seja, tem muita coisa que pode ser feita, pensado para desenvolver dentro dos próprios espaços do Cine de Moraes, né? Isso pode ser feito através da própria lei de incentivo à cultura, que ela permite qualquer projeto. A gente pode fazer projeto para várias áreas, projeto para o Teatro do Sina, para a Galeria de Artes, para o Laboratório de Fotografia, para o Estúdio de Rádio, para fazer um projeto grande, projeto de vários alunos, né, para poder estar apresentando para o Dulcina por meio de, por exemplo, isenção fiscal, né? Então vamos falar de uma forma mais prática.
tentar fazer isso uma aula prática, né? Como a gente poderia fazer? As empresas que estão cadastradas na LIC, na Lei Incentiva à Cultura, tem no site da Secretaria de Cultura, tem um formulário com um cadastro informando quais empresas que já estão cadastradas. Se algum dos alunos estiverem em contato com as empresas ou conhecerem quem tenha contato com o marketing dessas empresas, a gente poderia, por exemplo, fazer um projeto para poder oferecer para as empresas patrocinarem projetos dentro do próprio Ducina, né? Ou seja, para os alunos do Ducina, para quem eu estou falando agora, né, para os mais de 200 alunos que o Ducina tem atualmente, é uma grande oportunidade de profissionalização, de você estar fazendo um projeto real, concreto, para poder estar sendo executado no Ducina de Moraes. Isso pode se tornar até projeto de conclusão de curso, né? Então, falando de uma forma bem prática, né? Então, vamos lá. A gente tem pouco tempo, né? Então eu vou tentar falar não de elaboração de projetos, né? Porque já é um assunto que ele é bastante já... inclusive nós vamos dei agora um curso livre para o Ducina de elaboração de projetos culturais, e vai ter um novo curso dos cursos livres do Ducina, se não me engano agora com a Camila Guerra, também sobre projetos culturais, né? No lançamento dos próximos cursos livres. O Ducina está com várias novidades aí, né? Além dos cursos livres, vai lançar o novo bloco agora, a partir da próxima semana. Vai ser lançado também o vestibular Ducina, né? Então é importante que a gente dê esse apoio, nem que seja só curtindo, só compartilhando as informações do Levante Ducina, que é o movimento em prol da Faculdade Ducina de Moraes, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre diferenciais em projetos, né? A gente sabe que os projetos hoje em dia eles são muito próximos, né? A gente tem aí para o FAC, tanto agora para o edital regionalizado do FAC, a gente teve mais de 1.200 projetos apresentados. Os projetos eles têm muita similaridade, eles diferenciam nas ações, né, que vão acontecer, onde as ações vão acontecer, como, quando, que isso tudo é colocado no projeto, mas tem diferenciais que são praticamente obrigatórios, né, mas que podem melhorar muito o seu projeto. Eu coloquei 4 pontos aqui mais importantes para a gente poder conversar, né? Acessibilidade, as contrapartidas, né? Não só para apoiadores, como para o público principalmente, né? Até 2015, o FAC, por exemplo, exigia que fosse apresentada no mínimo 2 contrapartidas em cada projeto. Depois essa obrigatoriedade deixou de existir, e aí os projetos deixaram de apresentar contrapartidas. Mas a contrapartida é um grande diferencial, né, em projetos. Você pode oferecer palestras, debates com o pessoal do projeto, né? Pode oferecer oficinas culturais, né? Gratuitas, claro, que não sejam orçadas com recursos do projeto, para que possam ser contrapartidas. São grandes diferenciais. A divulgação do projeto é um grande diferencial. A divulgação do projeto ela é um critério de análise de mérito cultural, né? Tanto no FAC quanto na LIC. Ela é um critério de análise de mérito que pontua teu projeto, e na LIC, inclusive, ela exige, no final do projeto, na prestação de contas, é um diferencial do FAC, ela exige relatório de resultado de divulgação, né? Ou seja, você faz a divulgação antes do projeto acontecer. A LIC já exige um relatório que não é bem uma clipagem, mas um relatório de resultados de divulgação. Onde seu projeto foi divulgado, quais veículos ele saiu, né? Ou seja, qual foi o alcance, não necessariamente clipagem, mas qual foi o alcance, quantos veículos ele alcançou, quais veículos ele saiu, né? O que foi feito de ações. Então, a divulgação é um grande diferencial para projetos, né? A gente não pode mais ficar querendo fazer, como eu falei hoje de manhã, folder e cartaz e panfleto, né? A gente está degradando o meio ambiente, o papel vem da celulose, né? E é escasso de qualquer forma, e a gente tem que investir numa divulgação mais profissional, né? Contratar assessores de imprensa especializados na área cultural. Nós temos vários em Brasília, né? A Agenda Cultural Brasília faz esse serviço também. Nós temos a Território Cultural com Rodrigo Machado. Temos várias pessoas que são especialistas no meio cultural, né? A gente pode fazer um plano de comunicação. Onde é que a gente vai divulgar? A gente vai divulgar na internet, vai divulgar em redes sociais. Quais ações que vão fazer para redes sociais, quais ações que vão fazer fora das redes sociais, porque a rede social é muito importante, mas a rede social não é a única, não pode ser a única forma de divulgação de projetos, tá? Nem só assessoria de imprensa e nem só redes sociais. Você tem que ter um planejamento de comunicação para que ele possa sair em outros veículos.
fazendo uma propaganda breve aqui da Agenda Cultural Brasília, né? A Agenda Cultural Brasília, ela permite que qualquer projeto do FAC seja divulgado gratuitamente. Tem outros canais também, como Catraca Livre, Visite Brasília, que você pode enviar o seu projeto cultural e eles serão divulgados gratuitamente. Então, fazer um plano de comunicação é um grande diferencial para qualquer projeto. Outro ponto, eu falei de acessibilidade, de contrapartidas, de divulgação, né, um plano de comunicação. E o quarto ponto, que é um ponto muito importante, que é o ponto de proteção ao meio ambiente, proteção ao nosso planeta, claro, e de reaproveitamento de resíduos, né? Quando a gente fala de proteção de meio ambiente, é curioso que o FAC, ele sugere, nem sugere na verdade ainda, né? Ele nem pede ainda que sejam previstas ações de preservação ambiental. A LIC, que é a Lei Incentiva à Cultura, ela já exige que os projetos, exige que todo projeto apresente, né, ações de proteção ao meio ambiente. Né? Você não pode simplesmente fazer um evento e depois você desmontar o evento para a produção, desmonta tudo, vai embora e deixa lá o local como ficou. Se você vai fazer um ambiente num espaço aberto, ou até mesmo num espaço fechado, que você vai ter venda de bebidas, venda de comidas, você pode fazer parceria com coletivos de reciclagem, para que eles possam estar indo catar latinha, catar essas garrafas, catar esses resíduos, para que possam estar fazendo reaproveitamento, reciclagem, né? E você pode colocar isso no projeto como uma justificativa, como um argumento para o seu projeto, né? O projeto ele vai fazer parceria com coletivos de reciclagem para poder fazer reaproveitamento de materiais, de latas, de vidros, recuperando o ambiente onde vai ser feito o local, né? Fomentando a cadeia produtiva, fomentando a economia criativa, né? Ou seja, gerando trabalho e renda. Tem vários argumentos que você pode usar aí no seu projeto. Então, eu falei de acessibilidade, contrapartida, divulgação, proteção ao meio ambiente, claro, eu estou falando muito brevemente, né? A gente pode prever, por exemplo, replante de grama, né? Ou a gente pode estar plantando mudas, a gente pode estar fazendo a recuperação daquele local como uma ação em prol do projeto. O FAC não exige isso ainda, né? Mas é muito interessante. A LIC já exige, mas ainda assim, se você apresentar outras ações, como por exemplo coleta seletiva de lixo, você separar o lixo, né, ter lixeiras diferentes para você poder fazer separação de lixo, tudo isso é vantagem para o seu projeto. A gente tem que buscar sempre diferenciais para os projetos culturais, para que os nossos projetos possam serem bem avaliados, né? Eu sou parecerista, como eu disse, de 4 estados brasileiros, né? Mato Grosso do Sul, Goiás e Recife. E a gente vê projetos cada vez mais com mais qualidade, né? Os projetos estão se profissionalizando, isso é muito bom, né? Ou seja, porque o maior beneficiado com isso é o próprio público, né? E quando é feito com recursos públicos, os recursos públicos estão sendo bem utilizados. Então a concorrência também é muito grande, mas a gente não tem que se preocupar com a concorrência, a gente tem que tentar melhorar nossos projetos, né? Eu hoje conversando com o gerente de cultura, Julimar, gerente de cultura do Guará, que está fazendo um trabalho excepcional lá no Guará, e a gente estava conversando exatamente isso. A concorrência é boa, ela não é ruim, ela só faz com que você tente melhorar o seu projeto cada vez mais e que faça com que projetos melhores aconteçam e que os recursos públicos ou privados sejam melhor investidos, né? E quem ganha com tudo isso, claro, é a população e você que está fazendo um bom projeto, está se profissionalizando e está construindo, né? Edificando a sociedade através de projetos culturais. Vou tentar nesses próximos 15 minutos me aprofundar um pouco mais nesses diferenciais para projetos. Bom, falando em acessibilidade, né? Primeiramente é muito importante a gente falar da diferença entre acesso e acessibilidade, porque muita gente confunde, né? Por não ter informação técnica, que rampa é acessibilidade, corrimão, estacionamento para deficiente, guia de cegos, pessoas para atender pessoas com deficiência. Isso tudo você pode colocar no projeto para atender melhor as pessoas com deficiência. Mas a forma como a pessoa vai chegar, é necessário que ela tenha que chegar no evento, né? Então ela precisa de uma rampa, se for um cadeirante, corrimão, estacionamento que é por lei, né, obrigatório para deficiente. Você pode também reservar mais vagas para pessoas com deficiência, guias de cego ou guias para pessoas deficientes. A gente considera ferramentas de acessibilidade, audiodescrição, legendagem, libras, braille, estanoptia, piso tátil, né? Todas essas são ferramentas de acessibilidade. Hoje de manhã a gente teve uma discussão, um debate com
com os alunos, né, da professora Raíssa, falando sobre o piso tátil, né, porque a diferença é que você tem que promover o acesso além da acessibilidade. Como é que esse artista vai fazer para chegar lá? Né? Se é o cadeirante não tem uma rampa, como é que ele vai fazer para chegar ao local? Mas a rampa em si não é uma ferramenta de acessibilidade, ela é uma forma de acesso. O piso tátil também é uma forma de acesso, né? Mas o piso tátil ele é considerado, pelas normas técnicas, como uma ferramenta de acessibilidade. Então, ninguém tem obrigação de saber isso. Seria muito bom se todos soubessem, né? Porque no Brasil já tem uma pesquisa do IBGE dizendo que praticamente 60% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. É claro, contando também com as pessoas com deficiência visual, né? Desde miopia, vários graus de perda de visão. Mas se 60% da população brasileira tem algum tipo de deficiência e as pessoas com deficiência dificilmente vão sozinhas para os eventos, a gente sabe que se a gente atender esse público, que é uma obrigação de todo qualquer projeto cultural, né, de todo qualquer projeto, a gente vai estar aumentando muito também o alcance do público, né? Então, falando sobre acessibilidade, é sempre importante prever, se não tiver no local já, que é um dever do Estado, deveria ser um dever do Estado, mas se não tiver rampa, corrimão, você prevê isso também no projeto, estacionamento já tem que existir, mas você pode reservar mais vagas para pessoas de deficiência, guias de cego, guias para pessoas de deficiência, para pegar o cadeirante, levar até fazer uma área reservada para pessoas de deficiência, para idosos, e ter um guia que possa levar essas pessoas até essa área reservada. Isso é uma coisa que você pode prever em qualquer projeto, que é um grande diferencial. Mas falando em acessibilidade, a gente fala sempre audiodescrição, legendagem, libras, piso tátil, braille e tem outras ferramentas. O próprio formulário do FAQ tem o que você pode colocar nos projetos. Tá? Mas a acessibilidade é sempre um grande diferencial. É praticamente obrigatório. Na LIC já é obrigatório, na Lei de Incentivo à Cultura do DEV já é obrigatório, e no FAC eles recomendam, mas essa recomendação, para mim, ela se torna praticamente obrigatória. Porque quando eu analiso, enquanto parecerista de cultura, quando eu analiso um projeto que tem boas ferramentas de acessibilidade e prevê realmente para projeto para pessoas com deficiência, e outro projeto que não prevê, esse projeto que prevê, para mim, ele já está saindo na frente disparadamente. Então, é muito importante a gente estar pensando nisso também nos nossos projetos, né? Falando sobre contrapartidas, né? Como eu falei, é um outro grande diferencial de projetos. Até 2015, era obrigatório que se apresentasse pelo menos 2 contrapartidas em todo e qualquer projeto do FAC. Ali que nunca exigiu contrapartida, mas a contrapartida é um grande diferencial, né? Se eu pego um projeto também como parecerista, eu analiso um projeto que não tem contrapartidas e outro que tem, é claro que esse projeto tem contrapartidas, vai ter uma análise melhor, né? Enquanto contrapartida, a gente pode falar sobre palestras, sobre debate, mesas de debate, oficina, bate-papo, né, oficinas culturais, debate com os próprios profissionais do projeto, sobre como foi o projeto, sobre como produzir projetos semelhantes, né? Ou seja, atividades gratuitas para a população, que não sejam pagas com recursos do projeto e que sejam atividades extra-projeto, né? Ou seja, sejam contrapartidas para a sociedade. O projeto cultural por si só já é uma contrapartida social, né? Todo projeto cultural já é, de certa forma, social também. Mas você está oferecendo atividades extra-projeto que não sejam pagas com recursos do projeto. Podem ser consideradas contrapartidas, tá? Para apoiadores, para empresas, quando a gente fala em contrapartida, esse termo muda um pouquinho de significado, né? Quando a gente fala em incentivo, por exemplo, a gente quer captar um patrocínio, as empresas elas pedem basicamente como contrapartida valorização da marca, retorno da marca delas. Então elas querem saber quanto que você vai investir em divulgação, como você vai investir em divulgação, se vai ter compra de espaço, se vai ter planejamento de mídia, né? Além disso, elas pedem também como contrapartida ingressos gratuitos para clientes VIPs, pedem lugares reservados nas primeiras filas, pedem divulgação especial né, em determinados veículos. Isso tudo não deveria ser exigido, né? Porque, como eu já falei na primeira parte da live, as empresas que patrocinam projetos culturais, elas estão tendo isenção fiscal, elas estão atendendo a responsabilidade social, elas estão valorizando, o projeto está valorizando a marca delas, porque vai investir em divulgação obrigatoriamente, e na divulgação vai ter a marca delas, né? Mas ainda assim elas se sentem um pouquinho no jeito de estar né, pedindo essas contrapartidas, que eu não acho muito correto, mas não vem ao caso. Mas, de certa forma, é importante a gente prever isso também para poder ter diferenciais nos projetos, né? Falamos de acessibilidade, falando de contrapartida agora. Outro grande diferencial é divulgação. Divulgação, quando a gente fala de divulgação, a gente não está falando de quantidade de material gráfico, de flyer, de folder,
de panfleto, de cartaz, nada disso. Muito pelo contrário. Esses materiais, eles são poluentes, eles agridem o meio ambiente. Você vê quantos panfletos no final de uma noite são jogados no chão de mesa de bar, né? Ou seja, tem pouco resultado efetivo. Então, quando a gente fala em divulgação, ele é um critério de análise de mérito cultural do FAC e da LIC também. E a LIC, inclusive, ela pede relatório de resultados de divulgação. Então, mais do que divulgar o seu projeto, a LIC pede relatório dos resultados de divulgação, para mostrar como é importante ter uma boa divulgação, ter uma assessoria de imprensa especializada na área cultural, ter um planejamento de comunicação, se tiver um planejamento de mídia, pelo menos um planejamento de comunicação, como você vai divulgar, onde você vai divulgar, não só em redes sociais, internet, mas outros veículos parceiros. Tem muitos veículos que divulgam gratuitamente, como a própria Agenda Cultural Brasília. Qualquer pessoa pode entrar lá na agendaculturalbrasilia.arte.br e divulgar o seu projeto cultural lá, divulgar seu release, sua imagem. Mas tem Catraca Livre, tem Visite Brasília, tem vários outros veículos que divulgam gratuitamente também. E você pode colocar isso no seu plano de comunicação, no seu plano de divulgação, que é importante para alcance de público, para alcance de plateia e também para resultado do projeto, tá? É um grande diferencial quando você faz uma boa divulgação, um bom plano de comunicação. Por último, eu deixei por último, mas é muito importante, é a proteção ao meio ambiente e reaproveitamento de resíduos, né? Tem uma pesquisa do percentual de municípios com iniciativas de coleta seletiva por região. Eu preparei um material, mandei hoje para a professora Raíssa, ela pode disponibilizar depois para quem pedir pelas redes sociais do Cine e da FBT. Né? Então, assim, que na região sul, o percentual de iniciativas de coleta seletiva é de 89%, na região sudeste 87%, na região norte 58%, de percentual de municípios com iniciativa, percentual dos municípios com iniciativa de coleta seletiva, né, por região. Região Nordeste são 49%, ou seja, menos 50%. Centro-Oeste tem 43%, o menor percentual no Brasil de percentual de municípios com iniciativas de coleta seletiva. Então, a própria coleta seletiva já é um grande diferencial para qualquer projeto. Tá? Você colocar lixeira para plástico, para metal, para vidro, inclusive metal. Nós temos empresas agora que fazem meta-reciclagem, reciclagem de metal, que elas podem disponibilizar um container para ficar no seu projeto, muitas vezes até de graça. A gente já vê isso no Pão de Açúcar, em outros locais, né, que é para coleta de pilha, de bateria, coleta de resíduos eletrônicos mesmo, coleta de metais, para poder fazer reaproveitamento. Então, se você faz uma parceria com um coletivo de catadores para poder catar latinha, poder catar vidro e fazer reaproveitamento desse material, além de fazer reaproveitamento de resíduos, você está colaborando com coletivos de catadores, você está colaborando para fortalecer a economia criativa, você está colaborando para poder fazer proteção ao meio ambiente, para não deixar resíduos no meio ambiente depois do projeto, né? A gente sabe que hoje, falando um pouco, né, até além de camada de ozônio, a gente tem o crédito verde de grandes empresas que dão como contrapartida fazer replante, plantio de mudas, né, de árvores, para poder compensar o que elas poluem a camada de ozônio. Pequenos projetos não têm grande poluição ao meio ambiente, mas na verdade tudo que a gente faz, essa live que a gente está fazendo, ela está usando tecnologia, a tecnologia usa recursos da natureza, então a gente tem que pensar que tudo a gente está poluindo também, de certa forma, o meio ambiente, né? Degradando, não só poluindo, mas degradando. Então a gente tem que pensar realmente em formas de proteção. Plantar de grama, você vai fazer um local aberto, planta grama naquele local que você vai fazer. O Buraco do Jazz é um exemplo que eu gosto de usar sempre. Ele fez o Buraco do Jazz no Cena Contemporânea, no Museu da República, e o Museu da República não tem grama. Então, como o público do Buraco gosta de pôr a canga na grama, tem um festival de cangas lá, eles plantaram grama no Museu da República, tiveram que pedir autorização, claro, para plantar grama no Museu da República para poder fazer um evento mais aconchegante para o público. Se eles plantaram grama para fazer o evento, que dirá depois do evento já ter acontecido e ter destruído aquele espaço ali, a gente tem realmente essa obrigação. E isso é um grande diferencial para projetos, porque é realmente um diferencial. Nem todo projeto vai prever isso, né? Então você tem que pensar em formas que você pode melhorar o seu projeto. Não necessariamente plantar gramas, plantar mudas, mas você pode estar recuperando o ambiente de qualquer forma. Então, além de plantio de gramas de mudas, lixeiras seletivas, coletas de resíduos, reaproveitamento de lixo para reciclagem, com coletivos de reciclagem, né?
Então, tudo isso são diferenciais em projetos culturais. Tem muito mais coisa, mas novamente já são 10 para as 9. Eu falei que ia fazer uma live de 1h30, já temos quase 1h50. Mas então, novamente, eu agradeço a todos. Eu convido a todas as pessoas que estão assistindo aqui, que são do meio cultural, que fazem projetos culturais, para também colaborar nessa campanha do Levante do Sina. Façam projetos sem parceria com o do Sina. O do Sina tem espaços maravilhosos. Além das salas de teatro, a gente falou aqui hoje um pouquinho, tem um laboratório de fotografia, tem um laboratório de rádio que o professor Glauco Maciel pode estar fazendo aí programas de rádio também com seus alunos, né, e projetos podem ser atendidos lá. Tem um espaço para exposições, artes visuais, então tem uma marcenaria, inclusive. Então, vamos fazer projetos, usar nossa criatividade para também valorizar esse espaço cultural que é a Faculdade do Sina, para a gente não perder mais esse espaço. Agradeço a presença de todos. Acompanhe a programação da Mostra do Sina pelo fbt.do-sina e FAC do Sina. Acompanhe também a programação pela agendaculturalbrasilia.arte.br. Boa noite a todos, muita arte sempre. Cuidem-se, se possível, fiquem em casa. Isso tudo vai passar e a arte vai sempre continuar.